Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na noite dessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão nessa sexta-feira à noite, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da derrota para o Fluminense ontem à noite no Maracanã, o elenco do Flamengo se reapresentou hoje à tarde no CT Ninho do Urubu, onde iniciou a preparação para a partida decisiva contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, jogo de volta que será realizado domingo, 16 horas, na Neoquímica Arena. Na representação de hoje à tarde, os jogadores que foram titulares diante do Fluminense fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais jogadores foram a campo fazendo atividades específicas, tanto táticas quanto técnicas e também físicas. Em verdade, o técnico Felipe Luiz tem apenas o treinamento de amanhã, sábado, pela manhã, para trabalhar a equipe que enfrentará o Corinthians domingo, às 16 horas, pela Copa do Brasil. Do elenco rubro-negro, apenas o volante chileno Eric Pulgar vai para o jogo contra o Corinthians pendurado pelo cartão amarelo. Caso tome cartão, ficará de fora de uma eventual final da Copa do Brasil, caso o Flamengo avance para essa final. Meus amigos, para a partida de domingo diante do Corinthians, o Flamengo terá a volta dos jogadores Eric Pulgar, Dela Cruz e Gerson, que ficaram de fora da partida de ontem contra o Fluminense. Felipe Luiz fará sua última atividade amanhã, sábado pela manhã, onde definirá o time que enfrentará o Corinthians, até porque a delegação já embarca na parte da tarde de amanhã, sábado, para São Paulo, onde fica concentrada até a hora da partida contra o Corinthians. O atacante Bruno Henrique, que tomou o cartão ontem diante do Fluminense, está fora do próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude no próximo sábado, dia 26, no Maracanã. O goleiro Rossi do Flamengo, antes de defender o pênalti cobrado pelo Paulo Henrique Ganso do Fluminense ontem no Maracanã, em tempo passado bem recente, também defendeu um pênalti cobrado pelo argentino Pablo Almada, do Botafogo, quando da derrota do Flamengo para o Alvinegro por 4-1. Ou seja, nas duas defesas de pênalti do Rossi, o Flamengo foi derrotado. É brincadeira, né, pessoal? Amanhã, sábado, o futebol feminino do Flamengo volta a campo às 10 horas da manhã, na Gávea, contra o Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo que vem de 2 vitórias contra o Araruama e também contra o Vasco da Gama. Portanto, o Flamengo líder do campeonato e invicto na competição. Amanhã, sábado, também, o basquete do Flamengo volta às quadras pelo NBB 2024-2025, agora enfrentando o Mogi, lá na cidade paulista de Mogi das Cruzes. Às 11 horas da manhã, no ginásio Professor Hugo Ramos, com transmissão pelo canal do YouTube do NBB e também pela Flá TV. Então, não marque nada amanhã, 11 horas da manhã, porque vai ter o Orgulho da Nação jogando e tentando a sua terceira vitória do terceiro jogo pelo NBB 2024-2025. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, reunido na manhã desta sexta-feira, julgou os envolvidos na confusão ocorrida na partida entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Foram julgados os jogadores Alcaraz do Flamengo, Kaká e Yuri Alberto do Corinthians, o auxiliar técnico Emiliano Dias do Corinthians e os próprios clubes Flamengo e Corinthians, sem falar nos gandulas e também no dirigente Fabinho Soldado. Alcaraz, jogador do Flamengo, foi denunciado no artigo 254A do CBJD, com Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por agressão, que diz o artigo 254, diz: desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem de forma contundente ou assumir o risco de causar dano ou lesão ao adversário atingido.
Por voto da maioria, o Alcaraz foi punido com 4 jogos de suspensão. Flamengo vai recorrer, vai tentar o efeito suspensivo e com certeza vai conseguir. E aí suspende os efeitos da decisão e fica se esperando o julgamento que será feito pelo pleno do Tribunal Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Yuri Alberto também denunciado no artigo 254A do CBJD por desferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido, foi punido por maioria com 2 jogos de suspensão. O Alcaraz toma 4, o Yuri Alberto toma 2. A gente só sabia que podia acontecer isso, né? O auxiliar Emiliano Dias, também do Corinthians, foi julgado pela expulsão no final do jogo, com base no artigo 258, assumir conduta contrária à disciplina ou ética do esporte, foi punido com 1 partida de suspensão por unanimidade. Kaká, zagueiro do Corinthians, que segurou o pescoço de Alcaraz durante a confusão antes de ser atingido pelo soco, foi enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil. Foi punido com 2 jogos de suspensão. Corinthians e Flamengo foram punidos 2 vezes. A primeira vez com multa de R$5.000 cada, por terem sido enquadrados no artigo 257, parágrafo 3º do CBJD, que narra de participar de rixa, conflito e tumulto. E também foram punidos mais uma vez com R$3.000 cada, por atraso na hora do início da partida de 3 minutos. Fabinho Soldado foi punido, acho que com 15 dias de suspensão, e os gandulas não foram informados. Eu ainda não consegui ver o acórdão da decisão, né? E os gandulas que estavam na pauta de julgamento também, não foi divulgado qual foi a pena deles. A derrota do Flamengo para o Fluminense na noite de ontem, quinta-feira, no Maracanã, veio após 8 partidas do rubro-negro sem perder para os tricolores. Então, a gente ia completar a 9ª partida caso a gente não perdesse para o Fluminense. Nós que nessa temporada já tínhamos jogado 4 vezes, tínhamos conseguido 3 vitórias e 1 empate, ainda não tínhamos perdido para o Fluminense. Foi a primeira vez na temporada 24. O melhor lateral direito da história do Flamengo, Leandro, conhecido como Peixe Frito, está confirmado para tarde com torcedores do Flamengo no feriado do dia 20 de novembro, um domingo, Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. O Peixe Frito estará na Gávea para fotos e autógrafos em evento que contará com feijoada e música ao vivo no restaurante Vamos. O evento será das 12 horas até as 16 horas. 4 horas de Leandro autografando e tirando foto com a nação rubro-negra. O Flamengo Basquete, que venceu São José ontem pelo NBB com 2 vitórias em 2 jogos na competição, teve no norte-americano Jordan Williams, que estreava na competição, seu grande destaque. O ala anotou 27 pontos e ainda pegou 8 rebotes, né? Com a derrota para o Fluminense ontem à noite no Maracanã, o rubro-negro atingiu a marca de 18 pontos perdidos para times que estão na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro. Está aí porque o Flamengo não ganha o título de campeão brasileiro. Outro dado da campanha irregular do Flamengo no Brasileiro é que, se pegando só o recorte dos clássicos, o Flamengo tem apenas 7 pontos ganhos contra Fluminense, Botafogo e Vasco, com 2 vitórias sobre Vasco e Fluminense e um empate também contra o Vasco, ao passo que 11 pontos perdidos por derrotas, 2 vezes para o Botafogo, 1 vez para o Fluminense e um empate contra o Vasco, né? Uma campanha muito irregular do Flamengo nesse brasileiro. Uma coisa também é certa, desaprendemos a fazer gols. Se já fomos por anos seguidos o melhor ataque do Brasil, mesmo perdendo uma grande quantidade de gols, a nossa realidade é que continuamos a perder muitos gols e agora nem fazendo o básico nós estamos fazendo para que a gente possa ganhar. Infelizmente, essa é a realidade que está vivendo o Flamengo nesse momento. A Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo alterou novamente a data do sorteio dos números das chapas que inicialmente que concorrerão à presidência do Flamengo. Inicialmente, esse sorteio dos números estava marcado para o dia 7 de outubro, né? Passaram para o dia 21 de outubro e agora novamente passaram para o dia 12 de novembro, um dia após a homologação das candidaturas, né? Então, eu acho
que até um adiamento muito justo, né? Porque depois sorteia número e a chapa não é homologada, e aí como é que fica? Não é isso? Lembrando que a partir dessa eleição, as chapas dos candidatos não serão mais representadas por cores, mas sim por números. Outra novidade no pleito é que a votação ocorrerá por meio de urnas eletrônicas gentilmente cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Meus amigos, as notícias são essas, ainda a gente muito chateado com a derrota de ontem, com praticamente a eliminação do Flamengo do Campeonato Brasileiro, mas vida que segue. A gente não pode baixar a cabeça, o Flamengo precisa da nossa torcida, precisa de nós torcedores, e nós já estamos prontos para torcer pelo Flamengo domingo contra o Corinthians. Vamos buscar lá dentro da Neoquímica Arena a nossa classificação para mais uma final de Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.